Quando donos de restaurantes se encontram, o assunto sempre é o mesmo: mão de obra dentro das empresas. E não é para menos. Nunca houve tanto trabalho e tantas pessoas que não querem trabalhar. E nesse contexto, selecionar as pessoas certas é fundamental para a sobrevivência do seu negócio. Por isso, hoje eu vou te explicar como funciona e te ensinar a fazer um dos documentos mais importantes na hora de contratar um funcionário para sua empresa. Eu sou o Felipe Araújo e aqui no Dono Tech eu ajudo você a desenvolver a sua empresa usando ferramentas e tecnologia. Então vamos embora para o conteúdo, porque hoje nós vamos aprender uma ferramenta extremamente importante na hora de fazer a contratação dos funcionários da sua empresa. A gente vai criar a descrição do perfil da sua vaga, tá? O que significa isso? Para você entender a importância desse documento. Pega uma função aí específica que você tem na sua empresa: auxiliar de cozinha, chapeiro, cozinheiro, maître, garçom, gerente, supervisor, qualquer um deles. Se eu perguntasse para você hoje quais são as atribuições e as atividades que esse colaborador precisa desempenhar e quais são as competências comportamentais e técnicas que esse colaborador precisa de ter, você conseguiria me responder essa pergunta? Pois é, a grande maioria das pessoas não consegue. Porque a grande maioria das pessoas nem observam isso. Principalmente aqueles empresários que estão começando, contratam por facilidade ou disponibilidade. Essa é a grande verdade. A gente lida com tantos problemas no dia a dia que às vezes a gente cai na armadilha de contratar ali uma pessoa que talvez mora mais perto, que vai ter uma condução para ir até a nossa empresa e que, de certa forma, está mais cômodo para a gente, porque às vezes foi a pessoa que a gente encontrou, às vezes foi indicação de uma outra pessoa, às vezes esse cara já tem um conhecimento técnico, já passou ali na área, já tem experiência, então a gente contrata ele porque vai dar menos trabalho para treinar, enfim. Mas esse não é um procedimento correto. Esse documento, ele mostra para você quais são as competências que você precisa que aquele colaborador tenha. E aí vai começar, depois da elaboração desse documento, você começa a buscar essa pessoa, tá? Mas você vai buscar, não é porque está mais fácil, não é porque mora mais perto, não é porque foi uma indicação, é porque aquela pessoa tem as competências necessárias para o cargo. Isso é de extrema importância. Se você não acertar nesse ponto, e aqui é o que muitas pessoas falam, de contratar por competências, né? A gente escuta tanto isso, mas muita gente não sabe como que faz. A contratação, a seleção por competências começa exatamente com a elaboração desse documento. E antes de ir para o documento aqui em si, a gente começar a construir ele, eu preciso te lembrar do seguinte, tá? Eu não sou um profissional da área de RH. O que eu vou te mostrar aqui foi o que eu aprendi ao longo do tempo, fazendo várias mentorias, várias consultorias na área de RH, comprando alguns cursos e com a minha experiência de 7 anos como dono de restaurante, como dono de uma hamburgueria, beleza? Foram muitos erros, muitos acertos, muitos testes, né? A gente vai fazendo as coisas muito no erro e no acerto, e eu desenvolvi o melhor plano para mim, tá? A melhor construção desse documento para mim. Então o que eu vou mostrar para você aqui não é um conteúdo retirado da academia, não é um conteúdo em que um professor me ensinou ou que existe ali um pensador teórico a respeito daquilo. Não. A grande maior parte desse conteúdo aqui é sobre as minhas experiências dentro da minha hamburgueria, beleza? Então vamos aqui para a tela, que eu já vou te explicar como que a gente começa a desenhar esse documento, beleza?
Eu gosto de fazer ele numa planilha do Excel, tá? Fica um pouco mais organizado, mas se você quiser fazer um documento do Word, por exemplo, também funciona. Se você quiser fazer no papel, também vai funcionar. No Excel e em documentos digitais vai ficar mais fácil, porque de tempos em tempos você vai alterar aqui esse documento, beleza? Então, o que é, na verdade, quando a gente fala na descrição de um perfil de vaga, o que a gente está falando? A gente vai colocar aqui, a gente vai fazer um descritivo daquela vaga que existe dentro da nossa empresa, né? Nós vamos fazer um descritivo do cargo. E aí, o que eu preciso nesse descritivo do cargo? Vamos mudar o nome dessa planilha aqui, vamos fazer um modelo, né? E aí você vai depois usar esse documento para todas as suas funções, beleza? Deixa eu colocar aqui, modelo de descrição de cargo. Beleza. Você provavelmente, que está me assistindo, deve ter uma empresa pequena. Então, provavelmente você mesmo é que vai fazer esse documento, tá? E esse documento vai balizar o seu trabalho. Se for balizar o trabalho de outras pessoas, ou se você quiser construir um documento mais elaborado, não tem problema, tá? Eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima, deixa eu só já pegar essas colunas aqui e reduzir o tamanho delas, porque eu vou usar todas elas aqui. Depois, se precisar, a gente já tem umas colunas aqui separadas. Então lá em cima, ó, eu só vou colocar assim, ó. Só que a parte estética, tá? Descrição de perfil de vaga. Beleza. Vamos colocar aqui um maiorzinho, negrito, centralizado. Maravilha. Vou colocar aqui um cinza também, para definir o nosso título. Ok. Aqui eu posso colocar assim, ó. Aqui é a parte que, se você quiser passar para outras pessoas, você vai fazer um documento um pouco mais elaborado, né? Então eu vou deixar aqui para o nome do cargo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui auxiliar de cozinha. E é já interessante você fazer o documento com essas especificações, porque se no futuro você contratar um auxiliar de escritório, um auxiliar administrativo, ou se você quiser alguém para te ajudar na hora de fazer as contratações, é importante que você já tenha esse documento um pouco mais organizado. Vai ficar mais fácil de você passar isso aqui para frente, beleza? Você pode colocar aqui na frente assim, ó, o salário que você vai pagar, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, R$2.000. Opa, um zero aqui faz toda a diferença, né? Beleza. Agora, eu venho aqui e vou colocar, posso colocar aqui, por exemplo, tá? Setor, vou colocar aqui, setor, então vamos colocar operação, ou poderia colocar cozinha também, vai de conforme você separa aí os setores dentro da sua empresa. E eu posso pôr aqui também horário de trabalho, tá? Isso tudo vai fazer sentido, como eu disse, se você for colocar esse documento aqui para uma outra pessoa trabalhar junto contigo, beleza? Então vamos dizer que o meu horário aqui é 12h36, começando às 12 horas e indo até às 24 horas. Ou melhor, às 0 hora. Maravilha. Então beleza. Agora aqui na parte de baixo é que vai começar, de fato, a nossa descrição do perfil da vaga, beleza? O que eu vou fazer aqui nesse documento? O que consiste esse documento, na verdade? Aqui eu vou pegar todas as tarefas e as responsabilidades, os deveres
que esse colaborador vai precisar de desempenhar nessa função. Eu vou descrever tudo. E aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar um momento para pensar e para principalmente observar esse colaborador. Se você ainda não tem uma empresa, se você está montando agora a estrutura do seu RH, você vai ter que pensar aí, projetar o que esse funcionário vai fazer. Você vai ter que deixar no imaginário. E aí daqui a pouco, se você está começando a empresa agora, daqui a 3 meses, 4 meses, você vai ter que refazer esse documento. Porque você vai ver que a teoria é bem diferente da prática. E você tem que colocar o que é na prática, tá? Não importa se assim, o cara está fazendo um trabalho que é de outra função, não interessa. Você vai ter que colocar o que a pessoa faz, o que aquela função, quais são os deveres, as responsabilidades e as tarefas da pessoa que está naquela função. Se tiver certo, se tiver errado, se é desvio de função, se é qualquer outra coisa, isso é uma outra discussão, tá? Você vai ter que pôr aqui a realidade, beleza? Então nós vamos colocar aqui, ó. Vou fazer aqui um quadradinho aqui, e aí nós vamos colocar assim, ó. Deveres, responsabilidades, e tarefas. Nós vamos colocar tudo aqui no mesmo balaio, tá? Isso aqui não tem interferência, não. Aqui na frente, nós vamos só pôr um símbolozinho aqui de percentual, ok? Daqui a pouco eu explico o que é isso. Vamos verificar aqui. E um pouco mais na frente, aqui, acho que eu deixei esse espaço aqui muito grande, né? Deixa eu reduzir aqui um pouquinho. Aqui vai dar bom. Vou unificar isso aqui. Beleza. Agora aqui na frente eu vou colocar assim, ó. Competências técnicas e comportamentais. Maravilha. Competências. Beleza, beleza. Deixa eu unificar isso aqui também. Deixa eu só aumentar aqui para não ficar nada sem você ver aí, tá? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui de tela. Ok. Então, beleza. Deixa eu só já corrigir aqui os espaçamentos para ficar um visual aqui um pouco melhor. Beleza. Maravilha. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá na minha função e você vai ter que fazer esse trabalho aí, tá? Eu sei que é um trabalho um pouco chato, um pouco... realmente vai te dar trabalho fazer isso, mas faz parte, tá? Isso é fundamental para você ter consciência do funcionário que você vai contratar daqui a pouquinho. Então, vamos dizer aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar lá o meu auxiliar de cozinha. Primeiro você pode ir no seu escritório, na sua casa, no seu trabalho, você vai fazer vai pensar, né? O que o meu auxiliar de cozinha faz? Quais são as responsabilidades e atribuições dele? Então, por exemplo, ele recebe mercadorias? Sim. Então eu vou colocar aqui. Receber mercadorias. Ele faz a mise en place? Faz. Então eu vou colocar aqui. Mise en place. Acho que é assim que escreve mesmo, né? Espero que seja. Beleza. O que é mise en place? Vamos colocar aqui um pouco mais especificado, né? Vou colocar aqui na frente, que é o mesmo, vamos dizer que é o mesmo grupo, né? Higienizar alimentos, cortar alimentos, assar alguma coisa, ele precisa de assar ali, deixar pré-cozido, fazer pré-cozimento,
descascar, fatiar, ou já coloquei aqui, não, fatiar alguma coisa. E aí você pode aqui, quanto mais específico você for, melhor. Você vai agrupar as coisas, tá? Não coloca assim, por exemplo, fatiar mussarela, fatiar pepperoni, fatiar, não precisa de colocar isso tudo numa linha, tudo é o mesmo verbo, tá entendendo? Ele sempre vai fatiar alguma coisa. Se estiver muito correlacionado uma coisa com a outra, então, por exemplo, você vai pensar assim, ó, será que, por exemplo, para fatiar e para descascar, eu preciso da mesma habilidade? Se você precisar da mesma habilidade, você pode colocar junto. Se for habilidades separadas, é melhor você ir colocando separado, beleza? Você vai ver que não vai ser 100%. Algumas coisas vão se misturar, não tem problema, tá? E entenda uma coisa, não é o primeiro documento desse aqui que você vai fazer que vai ficar 100%, tá? Fica em paz quanto a isso. Você vai fazer o primeiro, vai ser legal, você vai melhorar, vai ter um pouco mais de dificuldade, não tem problema. No segundo, você já vai ter, ó, uma cabeça completamente diferente. É natural, tá? Não grila com isso, beleza? Então, ó, vamos seguir aqui. Por exemplo, deixa eu colocar só uma aqui, beleza? Vamos lá, esse seu auxiliar de cozinha, ele tem que ficar olhando portal do iFood, portal da 99, ele tem que olhar algum sistema, ele tem que ligar computador, ele tem que fazer isso? Se ele tiver, você vai ter que pôr aqui. Então, por exemplo, monitorar pedidos no sistema. Né? E sistema aqui, eu estou colocando de forma genérica, tá? Pode ser portal do iFood, pode ser no próprio sistema mesmo, ou em algum outro aplicativo, beleza? Esse auxiliar de cozinha, ele precisa de atender os clientes. Então, por exemplo, quando chega alguém lá na sua porta, eu quero fazer um pedido. Esse auxiliar de cozinha vai precisar de conversar com esse cliente. Então, se ele precisar, você tem que pôr aqui também. Fazer atendimentos na porta ou fazer atendimentos do take-out, por exemplo. Sim? Não. Take-out. Aí. Beleza. Atendimento telefônico ele faz? Então, você coloca aqui também. Atendimento telefônico. Galera, veja que eu estou misturando tudo aqui. Né? Auxiliar de cozinha normalmente não atende telefone. Normalmente não atende cliente. Normalmente não monitora pedido no sistema. Mas eu sei muito bem como que é as diferentes realidades de cada restaurante. E isso aqui, perceba, talvez atender o telefone aqui realmente não seja uma atribuição do seu auxiliar de cozinha. Mas e se o seu atendente vai no banheiro? Esse auxiliar de cozinha atende o telefone? Se ele atende, mesmo que seja esporadicamente, mesmo que seja quando o seu outro funcionário não estiver disponível, você tem que colocar isso aqui. Beleza? Você vai destrinchar ao máximo, ok? E aí, beleza. Então você vai colocar tudo aqui. Depois que você parar, pensar, você vai fazer uma segunda rodada. Você vai lá na área e vai observar o que esse cara está fazendo. Porque você vai perceber que vai ter muita coisa que você não lembra que ele faz, tá? Vai ter coisas aqui, ó, por exemplo, lavar a louça, né? Outra coisa que é importante a gente colocar aqui, ó, operar fritadeira, forno, charbroiler, e enfim, aí você vai descrevendo tudo aqui, beleza? Então você vai colocar tudo o que você imagina, depois que você observou, você vai corrigir aqui também, vai acrescentar ou vai tirar o que você achar que for necessário. E aqui nós vamos continuar então o nosso preenchimento, tá? O que nós vamos fazer aqui agora? Qual que é a segunda etapa aqui do nosso documento?
Nesse percentual aqui, você vai fazer o seguinte cálculo. Perceba que essa vaga, ela tem aqui 12 horas de duração, beleza? Ou 11 horas. Eu não sei como você coloca aí o seu 12 por 36, né? Tem gente que coloca o intervalo dentro das 12 horas, tem gente que coloca o intervalo fora das 12, mas enfim. Você vai pegar a carga horária de trabalho desse funcionário e vai mensurar quantos por cento dessa carga horária o seu funcionário gasta com cada atividade dessa aqui. Então, olha só, se ele recebe as mercadorias, vamos deixar o exemplo aqui com 12 horas que vai ficar mais fácil, tá? Das 12 horas que ele trabalha, dia sim, dia não, né? 12 por 36. Dessas 12 horas, quanto tempo que ele gasta recebendo mercadorias? Então vamos dizer que ele gasta aí, não sei, 30 minutos por dia, né, fazendo esse recebimento. Então vai dar mais ou menos aqui 5%. Beleza? Beleza. Mise en place, quanto tempo que ele gasta para fazer a mise en place? Descascar, fatiar, organizar ali, fazer as receitas. Eu tô colocando isso aqui num grupo grande, tá? Mise en place eu tô deixando bem grande esse grupo. Na verdade, a gente poderia colocar assim, separar os alimentos, fazer as receitas, descascar, processar, fatiar. São coisas um pouco diferentes, beleza? Mas eu estou juntando tudo aqui para o exemplo ficar mais fácil. No seu documento, você não vai fazer dessa forma, beleza? E aí, quanto tempo ele gasta para fazer isso aqui? Então, vamos dizer que ele vai gastar ali umas 2 horas, mais ou menos, né? Então, 2 horas vai dar 20% do tempo dele. Beleza? Ok. Mais ou menos 20, né? Não vai chegar a 20. Vamos colocar aqui 18%, que seja. E aí, monitorar os pedidos no sistema. Quantos minutos por dia será que ele gasta fazendo isso? Pô, Felipe, eu tenho um atendente, então aí esse cara ele só monitora os pedidos ali um pouco, pouca coisa, tá? Vamos dizer aqui que chega a uns 2%, mais ou menos. Beleza, você vai colocar aqui. Fazer atendimento take-out. Chegou um cliente lá na porta, quanto tempo que ele gasta? Ah, Felipe, da mesma forma, cara, para mim receber cliente lá na porta é muito raro, é muito difícil. Então vou colocar aqui que é 2% também. Maravilha. Atendimento telefônico, mesma coisa, 1%. Lavar a louça, lavar a louça é um pouquinho mais. Vamos dizer que é 1 hora. Então você vai colocar aqui uns 10%, beleza? Operar a fritadeira, forno, charbroiler, o cara, isso aí é bastante tempo. Vamos dizer que é mais ou menos ali 2 horas também. Então eu vou pôr aqui 18%, beleza? E aí você vai fazendo exatamente isso. Você vai colocando os deveres, as responsabilidades, as tarefas. Então vamos dizer aqui que você tem preencher checklist diário de responsabilidades. Você vai colocar tudo aqui, cara. Ah, quanto tempo que eu demoro preenchendo, verificando aquele checklist ali? Ah, 10 minutos. Beleza, você vai colocar aqui 1% que seja. Não tem problema. Beleza? Depois que você fez colocou todos os deveres, as responsabilidades e as tarefas, e colocou qual é o percentual, lembrando, esse percentual aqui, galera, no final das contas tem que dar 100%, né? Então você vai ter que manobrar aí, ó, tá vendo que o meu aqui já tá dando 57%? O seu tem que dar 100%, você não pode passar de 100%, beleza? Se tiver passando, vai corrigindo os números aí até dar o 100%, tá? Vai priorizando o que a pessoa mais faz, vai tirando um pouquinho do tempo ali daquela coisinha que é bem pouquinho e até fechar o 100%, ok? O que você vai fazer aqui na frente agora? Essa é a parte que às vezes fica um pouco mais complicado, porque vai te exigir um pouco de, vamos dizer, de queimar o fosfato aí. Você vai ter que parar, raciocinar,
pensar bem legal, tá? Você vai colocar aqui na frente quais são as competências técnicas e as competências comportamentais que esse funcionário precisa de ter para desenvolver essa atividade aqui. Então, por exemplo, para receber mercadoria, o que uma pessoa precisa de conhecimento técnico e de conhecimento comportamental? O técnico, você vai colocar assim, ó, pensa no técnico como se fosse um conhecimento prévio e elaborado sobre um determinado assunto. Pensa assim, ele precisa talvez de um curso, ele precisa de uma orientação mais elaborada, ele precisa de um conhecimento mais específico. Receber mercadoria, você consegue explicar para uma pessoa com talvez ali 15 minutos. Você consiga explicar para ela como funciona a recepção de mercadorias. Né? Você vai receber a mercadoria, você vai pegar a nota fiscal, vai conferir se o produto está batendo com a nota fiscal, vai armazenar no local correto, beleza. Então não tem um conhecimento técnico envolvido. Né? Agora, qual é a competência comportamental? Esse cara precisa de ter atenção na hora de receber a mercadoria? Será que ele precisa de atenção para verificar, por exemplo, que aquela mercadoria é realmente da sua empresa ou se o entregador está te entregando uma mercadoria de outra empresa, que por incrível que pareça acontece e quando acontece dá um problema danado? Precisa, não precisa? Ele precisa de atenção para conferir, por exemplo, se lá na nota fiscal da Coca-Cola, se você pediu unidades ou se você pediu fardos, acontece também esse problema, não acontece? Então ele precisa de ter atenção. Então você vai colocar aqui, ó, atenção, tá? Será que esse cara precisa de, vamos dizer, de persistência para receber mercadoria? Pô, não. É um processo rápido, né? É um processo simples. Será que ele precisa de organização? Aí depende. É ele que vai guardar as mercadorias? Se ele for guardar as mercadorias, aí sim, ele vai precisar de ser um cara organizado. Porque aqui ele vai ter que organizar a mercadoria, ele vai ter que fazer um FIFO, pegar os antigos, colocar na frente, pegar os novos, colocar atrás, ou organizar ali por data de vencimento, conforme for o processo da sua empresa. Então ele tem que ser um cara organizado. Então eu vou colocar aqui, ó, organização. Precisa de organização, beleza? É muita mercadoria ou é pouca mercadoria? Se for 5% do tempo, é pouca, né? Então, o tempo dele está tranquilo. Se fosse muita mercadoria, vamos supor que você está fazendo a ficha aqui de atribuição de um cara que gasta 50% do tempo dele recebendo mercadorias. Então, talvez você poderia colocar aqui uma gestão de tempo, né? Que também tem que saber gerenciar ali o que ele está fazendo para que o tempo dele seja melhor aproveitado. Mas aqui nesse caso, não. Então, beleza, vamos deixar só esses dois aqui agora. Vamos lá, mise en place, higienização de alimentos, cortar alimentos, assar, fazer o pré-cozimento, descascar, fatiar. Vamos lá, qual que é, você precisa de algum conhecimento técnico aqui? Aqui nós podemos dizer que sim, né? Que ele vai precisar de uma série de conhecimentos aqui, não são conhecimentos complexos, mas que se ele não souber, você vai ter que ensinar. E esse ensinamento já não é igual a recepção de mercadoria, não vai demorar 15 minutos. Talvez para ele ficar bom nisso aqui vai demorar uns 3 meses. Então talvez você possa colocar aqui, ó, um curso de cozinheiro, curso de cozinheiro, ou a gente tem cursos voltados para gastronomia. Talvez a gente encontra gastronomia. A gente tem cursos rápidos, né?
cursos rápidos na área de cozinha. Você vai colocar aqui a forma que mais exemplificar para você, beleza? Além disso que é técnico, o que mais que eu preciso aqui de competência comportamental? Preciso de atenção? Esse cara tá cortando fatiando lá um vegetal, fatiando ali, cortando um alface, uma couve. Será que ele precisa de atenção? Precisa, né? Porque se mascar ali a atenção, ele corta o dedo. Então eu preciso de atenção aqui. Preciso de atenção. Eu preciso aqui de respeitar processos. Eu preciso de ser um cara assim que. Sabe aquele cara que faz as coisas do jeito dele? Eu posso ter um cara assim para ser auxiliar de cozinha, ou eu preciso de um cara mais metódico, que vai obedecer o processo ali da minha empresa certinho, né? Ou seja, eu quero um cara que faça o que eu quero e não o que ele quer. É o que determina a empresa. E não, eu não posso deixar isso aqui livre para ele. Diferente, por exemplo, de cargos onde você precisa de pessoas mais criativas, né? E aí, eu preciso de um cara metódico ou de um cara criativo? Mais metódico, não é? O cara tem que respeitar mais ali as suas orientações. Então eu posso colocar aqui, ó, talvez um metódico, mas metódico não é muito bem a palavra correta. Talvez um cara assim que vamos colocar assim, ó, respeitar regras. Ele precisa respeitar os seus padrões ali de produção, beleza? O que mais que a gente pode colocar aqui? Será que eu preciso de agilidade? Será que lá na minha cozinha o cara pode gastar ali, talvez, pega um bolzinho de batata ali para descascar? Será que ele pode descascar esse bol de batata em 2 horas? Provavelmente não, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, agilidade. Beleza. Gestão de tempo, será que ele precisa? Tem várias tarefas para ele poder fazer ali ao longo do dia. Será que esse cara tem que ser bom de gestão de tempo? Acho que sim, né? Lá na minha cozinha o cara tem que ser bom de gestão de tempo. Então, gestão de tempo. Beleza. Preste atenção. Na hora que você for preencher isso aqui, você não vai preencher de acordo com o que está disponível no mercado, tá? Você vai preencher de acordo com o que você precisa. Aqui é a parte teórica. Se você vai achar isso aqui ou não, é outra conversa. Nós vamos chegar lá ainda. Beleza? Então você vai colocar aqui exatamente as competências comportamentais e técnicas que você precisa de acordo com as atividades que ele vai desempenhar. Beleza? Então fechou. E aí assim sucessivamente, tá? Você vai fazer isso aqui com todos os itens aqui, ó. Todos os itens você vai descrever as competências técnicas e comportamentais. Fechado? E aí, o que que nós vamos fazer no fim das contas, tá? Lá na parte de baixo, quando você terminar de preencher isso aqui, você vai ter exatamente o percentual do que o seu funcionário mais faz. Então perceba bem aqui, ó, só aqui a gente já tem, ó, 36% das competências do funcionário. Aqui você já vai ter essa noção. E aí, na hora de você escolher um candidato, na hora de você começar a selecionar os candidatos, no que você vai mais prestar atenção? É exatamente nessas atividades aqui, ó, e consequentemente nessas competências técnicas e comportamentais. Então vamos dizer que, olha só, deixa eu pegar aqui um pequenininho, ó, atendimento telefônico ou fazer atendimentos no takeout. Você acha que para atender um cliente presencialmente você precisa de ser simpático? Eu acho que precisa. Então vou colocar aqui, ó, simpatia. Só para te dar um exemplo, tá? E aí,
na hora de fazer a seleção do meu candidato, eu peguei um cara que é metódico, um cara que sabe respeitar as regras, que é ágil, que tem uma boa gestão de tempo, mas o cara é meio carrancudo. O cara não é assim de muita prosa, sabe aquele cara que não conversa muito? É ele. E aí você vai reprovar esse cara? Pensa bem, de toda aqui a sua ficha de atribuições, você vai gastar do tempo dele só 2% usando a simpatia que ele não tem. Mas ele, para ele ser metódico, ó, é muito mais importante para você. Né? Aqui na hora de operar a fritadeira, forno e charbroiler, nós vamos ter aqui competências parecidas. O cara vai ter que ter atenção, o cara vai ter que ser organizado, vai ter que ser metódico, vai ter que respeitar procedimento de segurança. Então isso é muito mais importante do que o cara ser simpático. Então esse documento ele vai servir para te dar uma clareza de quais competências você realmente precisa do seu colaborador e quais as competências são mais importantes. Porque na hora de selecionar um candidato, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar alguém que tenha todas as competências que você precisa. Né? Essa não é a realidade das pessoas que estão disponíveis no mercado. Né? Praticamente nunca você vai conseguir achar um funcionário completo. Porque o funcionário, por mais experiência que ele tenha, por mais bom funcionário que ele seja, todas as empresas têm coisas diferentes umas das outras. Então eu posso pegar um cara que é um excelente auxiliar de cozinha, mas na minha empresa eu preciso de coisas diferentes dele do que das outras empresas que ele já trabalhou. Então, muito provavelmente, alguma competência ali você vai precisar de desenvolver depois. Beleza? Então, olha, pensa bem. O que é mais fácil? Eu contratar um funcionário que não é muito simpático e que eu vou precisar de 2% de toda a carga horária de trabalho dele, ele vai precisar de ser simpático só 2% do tempo. O que é mais fácil? Eu treinar ele um pouquinho para ele ser um pouco mais simpático, dar umas dicas, desenvolver ali o comportamental dele, que ele vai gastar só 2% do dia dele fazendo isso, ou eu treinar um cara para ter uma boa gestão de tempo, agilidade, respeitar regras, e que eu vou precisar de 36% disso aqui dele. É muito mais fácil eu pegar um cara que não é simpático, tá? Então esse documento ele serve exatamente para isso, beleza? Na parte de baixo aqui, depois que você descreveu tudo isso aqui, nós vamos colocar assim, ó. Nós vamos fazer aqui embaixo como se fosse um resumo, tá? Para ficar mais fácil para você. Você já bateu o olho e já identificar. Então vamos pôr aqui, ó, vamos só colocar, vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar aqui um títulozinho, vou pôr uma barra aqui única. E aí vou colocar assim, ó, competências técnicas. Beleza. Vou pôr aqui de marronzinho também. E aqui eu vou descrever as competências técnicas que eu preciso dele. Mas de forma mais simples, né? Porque aqui tá tudo misturado, tá vendo? Aqui tá meio desorganizado e tal. Aqui você vai colocar assim, ó. Essa parte de cima serve para você analisar. Aqui você vai destrinchar, vai colocar tudo. Na parte de baixo, você vai analisar a parte de cima e vai colocar embaixo a sua conclusão. Beleza? Porque, como eu estou te falando, você não vai conseguir um funcionário que tem tudo que você precisa. 100% daquilo que você precisa. Então, de acordo com a sua realidade, com a realidade do mercado que você está inserido, na parte de baixo você vai colocar o que realmente você vai exigir. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos colocar, vou deixar aqui umas 4, 5 linhas aqui, já tá legal. E aí a gente faz assim, ó. Conhecimento 1. O conhecimento técnico
não necessariamente precisa que esse colaborador seja um profissional certificado, né? Eu preciso que esse cara tenha um curso de cozinheiro? Não, mas eu preciso que ele tenha o conhecimento que um cara, que um cozinheiro tem. Então esse conhecimento ele pode vir tanto de um curso quanto da vida prática. Então eu posso colocar aqui conhecimento 1, conhecimentos sobre cozinha. Posso colocar aqui na frente assim, ó, para exemplificar, cursos ou experiência na área de no mínimo, não sei, 6 meses. Aí você que vai ter que definir isso, tá? Outro conhecimento, ó, esse cara não vai ter que mexer aqui nos pedidos do sistema. Então, ó, conhecimento 2, informática básica, né? Ou a gente pode pôr aqui na frente assim, ó, plataformas de delivery, beleza? E aqui você vai descrever então os conhecimentos técnicos, tá? Qual que é a minha orientação para você nesse ponto aqui de baixo? Aqui você vai fazer a conclusão, beleza? Então você vai colocar aqui embaixo o que for fundamental. Sem isso aqui, o cara não passa, beleza? Para ficar mais fácil de você identificar. Você colocar tudo aqui não vai fazer sentido, ok? Então, por exemplo, vou colocar mais um. Você pode pôr aqui, conhecimento 3. Qual que é o nível de escolaridade que esse cara precisa de ter para trabalhar na sua empresa? Né? Para ele entender assim, a lógica de funcionamento dos equipamentos, a lógica ali da sua linha de produção. O que você acha? Eu posso pegar um cara que é analfabeto, eu posso pegar um cara que só sabe ler e escrever, eu posso pegar um cara que tem 4ª série. Você que vai ter que entender isso, né? Você que aí, ou você contrata uma empresa de RH para poder analisar isso, tá? Ou com a sua vivência você vai conseguir identificar isso também, beleza? Então eu vou colocar aqui, ensino, exemplo, tá? Ensino fundamental. Por uma série de quesitos, né? Porque quando a gente fala em escolaridade de um funcionário, a gente está falando não é escolaridade só para ele desempenhar as funções, mas também para ele entender todo o contexto de trabalho dele ali como um todo, né? Não só para desempenhar as funções, mas na convivência geral da sua empresa, beleza? Programas de incentivos que talvez você vai ter, várias coisas que podem acontecer aí, tá? Você que vai definir esse ponto. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui na parte de baixo, tá? Você pode colocar esse conhecimento tanto aqui, ou você pode colocar ele embaixo, da forma aí que você quiser, tá? Você pode, se você quiser deixar ele mais evidente, né? Por exemplo, você pode colocar aqui, ó, fazer uma coisa aqui embaixo, ó, para já, vamos dizer, ficar mais evidente, mais nítido, né? Eu posso colocar assim, ó, escolaridade. Deixa eu apagar aqui. Aí aqui na frente você coloca qual que é a escolaridade, ó. Ensino fundamental. Beleza, tranquilo. Só alteração só para ficar mais visível. Fechado? E aí, o que mais, se você quiser, aqui já está pronta a sua ficha, tá? O que eu recomendo você fazer ainda mais? O que você mais pode colocar aqui, tá? Que é também interessante. Você pode colocar assim, ó, fazer um quadrinho aqui embaixo também e colocar, ó, principais
principais competências exigidas. Aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura da parte de cima aqui. Você vai fazer uma leitura, ó, de todas as competências aqui. E mais uma vez, aqui na parte de baixo, você vai colocar as competências que você não abre mão, né? Como eu te falei antes, ó, simpatia é uma competência que eu preciso. Mas qual que é a relevância dela dentro desse cargo? É baixíssima. Então, assim, vamos dizer que eu posso até desconsiderar essa competência aqui para esse cargo, porque ela é tão pequena que não vale a pena eu considerar isso aqui muito, tá? Então, aqui embaixo, eu vou descrever as principais competências. Vamos colocar assim, ó, o que eu recomendo para você, tá? Você sempre vai ter muitas competências em todos os cargos, né? Seja na área técnica, seja na área de vendas, seja na área de marketing. É preciso muitas competências, o funcionário precisa de ter muitas competências. Mas aqui você vai coloca 5 principais competências. Ou coloca aquelas que realmente são essenciais, né? Será que eu consigo ter um auxiliar de cozinha desatento? Eu acho que não dá. Então assim, ó, atenção. Aqui vai ter que ter atenção, né? Será que eu consigo ter um auxiliar de cozinha que não respeita os processos de produção da minha empresa? Eu acho que não. Então, ó, o cara vai ter que respeitar regras de produção. Regras de produção. Será que eu consigo ter um auxiliar de cozinha que é desorganizado? O cara não consegue organizar ali a bancada dele, não consegue limpar a bancada dele. Será que eu consigo ter? Então eu coloco aqui, ó, organização. Beleza? Você vai pôr as 5 principais. E o que você vai considerar no final das contas? Depois que você montou todo esse documento aqui, você vai saber quais atribuições o seu funcionário precisa de ter. E quais atribuições que, mesmo que ele for utilizar ali no dia a dia, você pode abrir mão, né? Simpatia, vou abrir mão de simpatia, né? Atendimento telefônico. A competência que eu colocar aqui, eu posso abrir mão, que é 1%. Certo? Então ele vai te dar um norte muito claro para você saber quais as competências que você precisa desse colaborador. Na hora de fazer a seleção, você vai fazer a sua seleção observando se aquela pessoa possui essas competências. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer perguntas, você vai fazer dinâmicas, você vai fazer o que for, prestando atenção em encontrar essas competências. Tá com dúvida nisso aqui? O que você faz? Coloca toda a descrição das atividades, das responsabilidades e dos deveres, tá? E pede o chat GPT para falar para você quais as competências que o funcionário vai precisar de ter para executar essas atividades, tá? Faz da planilha ali, igual eu te mostrei, porque aí o chat GPT já vai te dar organizado da mesma forma, ele vai colocar um na frente do outro, fica mais fácil para você identificar depois a importância de cada um, certo? Depois que você montou todo esse documento aqui, Felipe, como que eu faço para na hora da entrevista identificar essas competências? Você vai fazer da mesma forma, você pega esse documento já todo montado, joga lá no chat GPT e pede ele para te devolver, vamos dizer, 5 perguntas ali, ou 3 perguntas já é o suficiente, das competências mais importantes para aquele cargo.
e vão ser as perguntas que você vai fazer para o candidato, para a pessoa que você está entrevistando. No fim das contas, o seu objetivo é identificar verdade no que o colaborador está te dizendo, né? Será que é realmente aquilo ali mesmo? Será que você encontrou algum exemplo de alguma situação em que aquele funcionário demonstrou aquela competência, aquela atitude que você precisa? Então esse é o ponto. Sem esse documento, é praticamente impossível você ter uma clareza do que você precisa para um funcionário. Você vai chamar ele para conversar, vai ficar, pô, gostei desse cara. O cara é gente boa, o cara conversa bem, mas não tem nada a ver, ele não precisa nem de conversar para ser um auxiliar de cozinha. Né? Ele não precisa de habilidade ali de comunicação dele, pouco importa para ele ser um bom auxiliar de cozinha. E vai ter que, às vezes, vai ter que ser uma coisa que você vai ter que contornar no final das contas. Porque às vezes ele é um bom auxiliar de cozinha, mas ele não conseguiu se comunicar bem com você. Você também vai ter que ir experimentando isso. Vai ter pergunta que você vai ter que puxar um pouco mais, vai ter que dar um exemplo, vai ter que buscar ali uma situação na memória dele, algo do tipo. Tá? Mas sem esse documento aqui é praticamente impossível você fazer uma boa seleção. Tá? Principalmente uma seleção por competências. Vai chegar lá na frente, esse cara vai ser desatento, esse cara não vai seguir processo, esse cara vai ficar conversando demais. Pensa, você pega um comunicador para ser auxiliar de cozinha. Muitas vezes não vai ter problema. Mas e se esse cara começar a conversar lá na sua cozinha, atrapalhar as outras pessoas, não seguir procedimentos, vai virar um grande problema na sua operação. Beleza? Eu vou fazer mais vídeos como esses. Tem outros documentos que são tão importantes quanto esse, tá? Vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre a Saipos, que é o nosso ERP parceiro aqui do canal, que traz várias informações dentro do ERP que podem auxiliar no desenvolvimento do seu colaborador. Por exemplo, tempos de produção. Quando você usa o sistema ali de KDS, que é onde você coloca um terminal em cada área da sua produção, e o seu funcionário vai avançando com aquele pedido nas diferentes áreas, ele vai te dar qual é o tempo que está gastando na sua copa, qual é o tempo que está gastando na sua charbroiler, na sua produção de batatas, na sua cozinha como um todo, na sua entrega. Isso é fundamental para você entender o desempenho do seu colaborador dentro da linha de produção. A Saipos consegue fazer isso para você. Eu vou deixar um vídeo deles aqui, no izinho, tá? E o link na descrição se você quiser conhecer melhor esse sistema. Um grande abraço e até mais.